Boa tarde a todos. Boa tarde a quem está aqui presencialmente e a todos os que possivelmente a posteriori nos irão ver em diferido, que possamos em conjunto conseguir usufruir deste encontro, porque hoje temos aqui connosco uma querida amiga que é a Patrícia Rezende. A Patrícia vai nos falar aqui de Jesus e da proposta do homem interior. Não é Natal, mas o Natal é todos os dias e Jesus é tão atual, mais atual hoje do que ontem. Verdade, Patrícia? Com certeza. E nós, humanidade, temos que começar a fazer estes despertares e percebermos então que mensagem é esta de Jesus, não só quando é Natal. Embora a Patrícia seja praticamente da casa, eu vou só aqui, como já há um tempo não vinhas cá, querida, vou só aqui fazer uma breve apresentação antes de irmos para os trabalhos de hoje. A Patrícia Rezende, como já deu para perceber, ela não é portuguesa, ela nasceu em São Paulo, mas é filha de pai português, de Tarouca. Tens aqui uma costela. E a mãe é brasileira. Aos 8 anos conheceu Chico Xavier e esse encontro marcou-lhe a sua vida e despertou-a para a doutrina espírita, 8 anos de idade. Chico recomendou-lhe, nesta altura, que estudasse, e ela assim tem feito, norteando-a dentro do espiritismo. Academicamente é formada em Direito pela Universidade de Uberaba e trabalhou no Poder Judiciário Federal. Na doutrina espírita tem desenvolvido vários trabalhos. Aliás, ela está cá em Portugal, ela ainda não parou. Formações, estudos, sempre, claro, como tudo na doutrina espírita, em regime de voluntariado. Em especial na comunidade espírita Esperança, em Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, no Brasil. Está em Portugal desde 2020 e assim continua, de vento em popa, coordenando estudos online, como é o caso agora de hoje, uma palestra online, que quase que foi presencial, já falámos aqui sobre isso. Não foi possível, interessa avançarmos e o online permite-nos continuarmos, mesmo face às tribulações da vida física. E no online ela tem pelo menos 2 grupos da série psicológica de Joana de Ângelos, contribuições de Joana de Ângelos para a análise dos transtornos mentais, tem sido espetacular. O segundo da série da vida no mundo espiritual, e aqui já estamos a falar de André Luiz, entre outros, que ela entretanto vai aqui dinamizando, porque espiritismo é isso mesmo, é muito estudo. Minha querida, seja muito bem-vinda à nossa casa, obrigada pela tua participação, pela contribuição, é extremamente enriquecedora, e pela possibilidade desta parceria luso-brasileira, desta parceria de irmos aprendendo em conjunto, de irmos contribuindo onde Deus nos coloca, porque todos somos chamados a contribuir na fase em que nos encontramos. Bem-ajas. Então, antes de passar a palavra à Patrícia, vou-vos convidar para cerrar os olhos e fazermos aqui uma pequenina prece. Como dizemos habitualmente, não se trata de um ritual, trata-se da nossa necessidade premente de nos ligarmos ao alto, a necessidade de, enquanto caminhantes pela vida física, estabelecermos a conexão com Deus, com a espiritualidade bondosa, os benfeitores espirituais e todos aqueles que, invisíveis aos nossos olhos, nos assistem, nos impelem ao bem, ao melhor de nós, nos chamam a contribuir na obra do Criador, sem se fazerem notar, e que tantas vezes nos dão a mão, nos pegam ao colo, nos amparam e protegem, e nós nem nos apercebemos. À equipa espiritual desta casa, a nossa profunda gratidão por nos aproveitarem, por nos auxiliarem e por contribuírem para que consigamos instalar não só nos nossos corações estes momentos de alegria, de conhecimento, de amparo, proteção e caminho, mas também a todos aqueles que se abrem a esta bela doutrina,
que não conhecendo vêm em busca, uns por curiosidade, outros pela dor, outros por necessidade profunda em conhecimento. A todos vós que do alto nos amparam, a nossa profunda gratidão, e pedimos ao Mestre Jesus que vos continue a amparar e auxiliar. Ao Mestre por excelência, que veio por todos aqueles que estão doentes e que precisam deles, que em definição é a humanidade no planeta Terra, a nossa profunda gratidão por estares mais presente em nós, em consciência do que outrora, e por podermos agora participar também, o nosso quinhão, no convite que nos é feito desde sempre. Muito obrigada, Mestre. Ao Criador, agradecemos e louvamos, porque tudo na tua obra contribui para o benefício não individual, mas coletivo. E que assim seja. Patrícia, querida, vou-te então dar a palavra. Muito obrigada, amiga. Até já. Olha, eu que agradeço. Boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente o convite, a possibilidade de estar aí com vocês, não fisicamente, mas de coração, de afeto. É uma casa que muito bem me acolheu, aniversaria no meu dia e que eu já me sinto afetivamente como parte dessa família de todos vocês. Então, eu é que agradeço a oportunidade de estar com vocês novamente. E hoje a nossa proposta, então, é falar um pouquinho de Jesus e o homem interior. E a gente começa, né, lembrando uma fala de Jesus que está registrada lá no Evangelho de Lucas, quando ele é interrogado pelos fariseus de onde e quando viria o tal reino de Deus, tão esperado, né? E aí ele responde: o reino de Deus não vem com aparência exterior, não estaria aqui ou ali, porque ele está dentro de nós. E aí, tanto na teologia cristã tradicional, quanto no espiritismo, nós temos, então, interpretações profundas sobre essa passagem. Na interpretação tradicional da igreja, ela vai enfatizar esse reino de Deus, né, como um reino espiritual, um reino que não é físico, e que não se manifesta em eventos grandiosos ou em determinados locais específicos, mas no coração dos indivíduos que aceitam, então, Jesus como aquele que veio realmente para trazer, de alguma forma, a nossa salvação, a proposta de salvação. O reino de Deus, nesse sentido, então, ele é uma realidade presente e interior que vai se revelar através da transformação pessoal de cada um. Joana de Ângeles, ela aprofunda essa compreensão, alinhando essa fala de Jesus com os princípios da doutrina espírita. Para ela, o reino de Deus é um estado de consciência, né? Uma condição espiritual que alcançamos através do nosso desenvolvimento, tanto moral como espiritual, numa perspectiva mais profunda, trazida então por Jesus, que é essa do homem interior. Ambas essas perspectivas que nós citamos agora, elas entendem que a construção do reino é um processo contínuo, não é um evento isolado, onde a ênfase está na importância dessa transformação pessoal e que ela é o caminho, né, para que a gente realmente alcance esse reino de Deus, que é o reino de plenitude, o reino de paz interior, né? Logicamente interior. A Joana parte da ideia do espírito e da predominância do espírito sobre a matéria, então ela vai trabalhar toda a sua psicologia, que é a psicologia espírita, é a proposta da benfeitora, a partir da figura de Jesus, né? Jesus como o homem integral, como aquele que já está completo, aquele que já atingiu todo o máximo nível de perfeição. Então, a Joana vai dizer que Jesus ele nos traz
uma integração de toda a caminhada filosófica, existencial, psicológica do homem, e ele resgata, então, tanto o idealismo socrático como o reencarnacionismo Vedanta que instala no budismo, fazendo, então, a integração desses dois universos de pensamento, que é o oriental e o ocidental. E Joana vai além, ela então nos apresenta Jesus, isso já foi dito várias vezes, né? Jesus enquanto o psicoterapeuta maior, superior, porque ele rompe com as barreiras da personalidade dos pacientes e penetra na consciência, trazendo assim uma nova proposta de psicologia, uma que elimina a culpa para gerar, ou seja, é a favor de uma catarse ou de uma liberação, trabalhando, então, em favor da superação da individualidade que se encontra atormentada. Jesus penetrava no inconsciente pessoal, tanto no pessoal como no coletivo de cada um, e conseguia compreender a dinâmica da humanidade. Ele nos conhecia profundamente, né? Nos conhece profundamente. E para Joana, então, Jesus é o marco mais importante dessa psicologia transpessoal, porque ele funciona enquanto um modelo. E ele adota, então, a realidade espiritual como essencial do ser humano, que se encontra numa experiência transitória no corpo físico. Isso é o primeiro ponto, né? Nós estamos numa experiência transitória. A nossa realidade é uma realidade espiritual. E, a partir disso, ele trabalha a favor do nosso autoconhecimento, trazendo para cada um de nós uma responsabilidade pessoal perante a nossa própria vida, perante a nossa jornada, porque ele quebra com essa coisa do Deus, do destino, né? E coloca para nós, no nosso colo, a responsabilidade pela nossa jornada e por tudo que advém das nossas escolhas, dos nossos comportamentos, né? Enfim, a gente escolhe e, logicamente, a gente tem que pagar um preço, mas a escolha foi nossa. Então, Jesus, ele traz um novo paradigma, diferente daquele que estava estabelecido na época em que ele esteve aqui conosco e que ainda permanece, que é esse paradigma eminentemente materialista. E, segundo a Joana, a fantasia que move a maioria da sociedade é ainda baseada nessa concepção apenas da vida material. E aí, até para nós espíritas, muitas vezes, nós sabemos da questão da espiritual, sabemos da nossa essência, que é espiritual, e que a vida, nós estamos aqui numa jornada na matéria de aprendizado, uma jornada pedagógica, mas muitas vezes, quando nós enfrentamos as adversidades, não é? As experiências que a vida, os desafios que a vida vem propor, nós acabamos nos esquecendo dessa essência e desse porquê nós estamos aqui, de qual é a finalidade máxima, né? Qual é a proposta da existência na matéria. Então, a Joana entende que nós temos uma tendência a criar mecanismos psicológicos que ela considera de fuga, de defesa, ao invés de nos enfrentarmos, de olharmos para dentro de nós mesmos. E aí, todo esse movimento que Jesus traz e que a Joana vem reforçar através da sua psicologia, é de que o movimento da vida, ele não se sustenta, né? Ele não é sustentado para fora. Mas a vida, ela reflete o que a gente cultiva dentro de nós. A vida é um reflexo daquilo que cultivamos interiormente. Então, isso significa que a construção desse reino proposto por Jesus, ele se dá no interior de cada um de nós, de cada indivíduo, através da prática do bem, do amor ao próximo, mas principalmente dessa busca pela nossa evolução espiritual. Não é um estado estático, né? Mas sim um processo contínuo de crescimento espiritual. A busca por esse reino, então, é uma jornada individual, também coletiva, porque
quando eu me melhoro, quando eu me descubro, quando eu vivo esse homem interior, eu também, no coletivo, vou ter essa mesma ação. Então, é um reino, né, que é uma jornada ao mesmo tempo individual, mas também coletiva, e que é marcada pelos desafios, mas também pelas nossas conquistas. Ou seja, então, a proposta do Cristo é de que nós nos voltemos para dentro de nós, que nós nos questionemos, né? O que move realmente a nossa alma? O que legitima o nosso desejo? A partir dos meus desejos estão legitimados por quê? Pelo quê? Né? O que move os nossos ideais? Então, é dentro disso essa proposta que Jesus nos traz a partir dessa fala, e que a Joana também coloca, que é justamente da gente romper com esses paradigmas que nos aprisionam, que geram sofrimento, que geram dor, para que a gente possa adotar paradigmas novos, né? Que vão nos liberar desse aprisionamento em que nos encontramos, para que a gente possa, sim, chegar ao verdadeiro homem, que é o homem interior. E a gente não vai conseguir fazer isso se a gente não estabelecer um compromisso verdadeiro de enfrentamento conosco mesmo. Segundo Joana, quando a gente nega, né, tudo que a gente nega, que a gente ignora, essa realidade, né, ignorada, que é a realidade espiritual, porque cada vez mais nós vivemos aqui, né, o mundo da matéria, com os apelos que a matéria nos traz, em cada dia mais apelos. Então, ignorar essa realidade não significa que nós vamos superar, né, ou eliminar as questões essenciais da nossa existência. Então, tudo que a gente traz e que a gente traz sob o ponto de vista espiritual, porque nós hoje somos o resultado, somos o produto de todas as experiências que nós já tivemos, né, aqui na matéria e fora dela também. Então, tudo isso que está conosco, mas que a gente não consegue trazer na nossa consciência, fica lá no nosso inconsciente, preso, gerando conflito, ou seja, tudo que a nossa alma não olha, tudo aquilo que a gente não elabora, que não tem chance de vir à tona para que a gente possa processar, entender, compreender, elaborar e principalmente transformar, vai ficando insustentável, né, como uma forma de nos chamar a atenção e provocar esse confronto conosco mesmo. Então, ela vai dizer que todas as doenças, né, todos os sintomas, sejam físicos, emocionais, as dores, os conflitos que são assim latentes, eles estão ali para justamente com a finalidade de fazer barulho, para que eles possam ser reconhecidos em nós. Então, são conflitos psicológicos que existem, que estão presentes em cada um de nós, mas que a gente precisa reconhecer a existência deles e buscar caminhos novos para a gente diluir, integrar, superar todos esses estados que nos perturbam, que nos atormentam, que nos trazem dor e sofrimento. E aí a sabedoria do Cristo possibilita, né, um caminho claro, seguro para todos nós, enquanto essa caminhada nossa, tanto psicológica como espiritual. Então, toda a mensagem dele, toda a proposta dele está em favor desse burilamento da nossa consciência, né, de uma proposta, de uma consciência mais lúcida. Ou seja, o ser consciente, ele deve trabalhar sempre, principalmente aceitando-se como é, porque esse é um dos grandes desafios, né? E somente a gente vai conseguir essa lucidez de compreensão a partir de uma autoanálise, onde nós vamos nos encontrar sem as máscaras, sem qualquer outro tipo de subterfúgio, né? E aí é um ponto que é muito importante, que Jesus colocou e que Joana reforça, essa coisa de não se julgar, não se justificar, também não se acusar, não se culpar, apenas, a Joana vai dizer, descobrir-se, que a nosso maior desafio é realmente o do autodescobrimento.
Então, com isso, ela vai falar de uma aceitação, né, que não é passiva, não é aquela coisa, a proposta não é eu me aceito como eu sou e está tudo bem, mas principalmente de compreensão do nosso estado e estágio evolutivo e de estarmos verdadeiramente comprometidos com a nossa caminhada e com a superação, com a nossa própria superação, ou seja, superar a nós mesmos. Então, ela fala dessa aceitação da gente começar de onde a gente está, porque a primeira questão importante é reconhecermos onde estamos, nos situarmos, ver quem realmente somos, né? Qual é a realidade que apresentamos, ou seja, qual é a nossa realidade psicológica, espiritual. E aí o autoconhecimento ele se torna uma necessidade prioritária, porque postergar significa que nós não estaremos nos realizando satisfatoriamente e ela vai comparar dizendo que nós vamos permanecer perdidos, ignorados dentro de nós mesmos. Ou seja, Jesus, né, ele vem anunciar essa nova condição quando ele fala: "O reino de Deus está dentro de vós". Então, ele vem trazer uma nova realidade, ele inverte essa lógica do mundo, trazendo o movimento da vida para dentro, não para fora como é, né? Como estava e como infelizmente ainda é, mas para dentro, inaugurando o espaço interior. Então, ele vem com essa proposta do reino de Deus, onde o principal desafio é a conquista desse reino interno, desse homem interior que habita dentro de cada um de nós. Ou seja, ele vem nos apresentar esse reino como um estado de consciência superior, através de um processo contínuo de aprimoramento moral. Então, esse processo de aprimoramento, né, ele não é uma meta, ele é um caminho que devemos percorrer ao longo da nossa jornada evolutiva. E quando a gente compreende que as nossas sombras, as nossas qualidades, tudo isso, a gente pode trabalhar as nossas imperfeições, né? Estes são os nossos desafios, trabalhar ainda as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, os nossos equívocos, mas especialmente desenvolver as nossas virtudes, porque o Cristo está dentro também de cada um de nós, né? Todos os potenciais divinos, os potenciais latentes já desenvolvidos pelo Cristo, estão também em latência dentro de nós, mas nós ainda não conseguimos desenvolvê-los todos em plenitude. Então, essa é a proposta, a partir do olhar para dentro, conhecer, identificar as nossas dificuldades, os nossos equívocos e também vislumbrar que ali encontram-se também todos os potenciais, todas as virtudes, só nos cabe, né, a nós o desenvolvimento. Então, a partir dessa proposta, Jesus vai nos dar uma nova perspectiva, que é a do caminho próprio, individual, para dentro de nós, na conquista desse reino, então, divino, que ele tanto colocou, que ele tanto falou, que ele tanto promoveu. Mas para a gente conquistar, então, esse reino divino, não tem outro caminho senão de nos voltarmos para dentro de nós mesmos, para o nosso interior. Porque, como ele disse, isso está dentro, não está fora. E, infelizmente, o nosso grande equívoco é que a gente está sempre buscando fora e se esquecendo de que isso se encontra dentro. Então, quando a gente às vezes fala que a gente, né, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, né, para a gente seguir, fazer o mesmo caminho que ele, significa, acima de tudo, para que a gente possa assumir para nós mesmos a nossa jornada. Né? Tem um momento em que ele fala para cada um pegar a sua cruz e segui-lo. E qual é a nossa cruz? A nossa cruz é a responsabilidade
pela nossa caminhada, pelo nosso responsabilidade por nós mesmos. Nós vamos atingir, nós vamos chegar lá, mas às custas do nosso esforço, do nosso trabalho interior. Então, fazer a experiência da busca desse homem total, né, dessa dimensão plena do nosso ser, é uma responsabilidade nossa, só nossa. É lógico que Deus, né, pela sua misericórdia, pela sua bondade, nos oportuniza infinitas possibilidades, né? Infinitas oportunidades. A gente refaz e refaz e refaz. Nos permitiu, nos abençoou com a presença de Jesus e com todo esses ensinamentos, com todo esse esclarecimento, né? Como um sol mesmo na nossa vida, iluminando e nos mostrando o caminho. Então, a mensagem do Cristo, toda a mensagem dele, é uma forma de nos mostrar como nos vencer a nós mesmos. Ele traz uma nova concepção da riqueza. Mas qual riqueza? Da riqueza do homem interior, do tesouro interior que está contido, guardado, escondido dentro de cada um de nós. E que a gente tem que entender que essa riqueza faz parte da nossa vida. E que nós podemos e devemos buscar ser ricos de coração. Porque essa é uma riqueza que está em nós e que nós podemos entrar, mas e que não é essa com a qual nós estamos identificados, né? Que é a material, mas sim a riqueza interna, onde estão latentes todos os potenciais divinos. E prova disso é que Jesus, em uma outra passagem, ele vai dizer: vós sois deuses, está lá em João. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, abrindo nossa consciência para essa perspectiva maior, quando ele afirma, vós sois Deus, podeis fazer o que eu faço e muito mais, ele está reforçando esse tesouro interior, esse reino divino dentro de cada um de nós, porque todos nós temos o potencial do Cristo, nele já está desenvolvido, nós ainda está em latência, mas então ele vai afirmar, vai reforçar. E a Joana assim, enfática quando ela vai dizer que essa proposta do Cristo está baseada na reencarnação, ou seja, porque Jesus reconhecia que o indivíduo era fruto de uma caminhada, de várias encarnações, não é? De vários acontecimentos que fugiam à esfera material e física ou às questões sociais daquele indivíduo. Jesus focava no ser integral, numa visão profunda dessa realidade espiritual que vai muito além do material. E a gente ainda está muito preso a essas questões, né? A gente tem um olhar muito, eu gosto de usar o termo como se nós tivéssemos algo que nos tampa a visão e que a gente só fica preso num foco, que é essa vida aqui da matéria, e a gente, mesmo sabendo da realidade espiritual, a gente se perde, né? Então, Jesus vem trazer essa nova perspectiva, que é muito mais ampla, profunda, rica, em torno da nossa realidade, e que vai trazer para nós uma compreensão maior e uma possibilidade de viver com mais tranquilidade, com mais serenidade, com mais aceitação, os desafios que a vida nos coloca, porque nós sabemos então que são desafios, né? São provas momentâneas, passageiras, e a partir de quando nós confiamos nessa proposta e que esse reino está em nós, porque a paz ela é interior. Nós, mesmo nos momentos de dificuldade, nós precisamos buscar essa paz interior que está dentro de nós. Essa confiança, essa paz, e entendendo que o que está fora é uma prova, é um desafio, é um estado momentâneo. Então, Jesus, ele focava nisso, ele focava no vir a ser, nesse desabrochar dos nossos valores, que são transcendentes, né, ao campo material, e que a origem se encontra, então, na espiritualidade. A proposta, então, consiste no convite desse encontro sincero e amoroso conosco mesmo.
sem subterfúgio, sem máscara, sem fuga, sem nada. É um encontro verdadeiro, mas lembrando, amoroso, muito amoroso. Então, ele traz essa proposta do caminho da verdade que liberta, e ao mesmo tempo de uma atitude extremamente consoladora, porque ele gerava esperança e otimismo para nós. Então, todo o ensinamento dele, toda essa psicoterapia dele, a gente pode dizer que ela é finalística, né? Prospectiva, não é causalista. Ela não olha a causa, o que foi, por quê. Ela olha onde nós vamos chegar, né? Ela é prospectiva, é do vir a ser. Então, lembrando sempre que a causa dos nossos problemas está no passado, no nosso passado. E Jesus compreendia isso muito bem, ele trazia um sentido dessa realidade, além dessa física, como também do despertar das possibilidades espirituais que se encontram, né, como eu já disse, latentes ou adormecidas em cada um de nós. Então, ele vem tirar esse véu limitado, trazendo para nós a ideia da vida em abundância, né? E isso é uma perspectiva muito mais profunda das possibilidades que a vida nos oferece a partir dessa concepção que ele nos traz. E aí, a partir do reconhecimento desse nosso mundo interno, a conquista de nós mesmos, enquanto um projeto que a gente carrega, né? Todos nós somos um projeto de um Cristo, não é? Então, nós carregamos esse projeto em nós. Então, a gente precisa reconhecer essas potências, esse mundo interno que a gente carrega, nos aceitando, nos suportando, né? Reconhecendo que nós não temos como dissociar de nós mesmos, porque para onde a gente for, em qualquer tempo, nós vamos nos levar, né? Nós iremos nos levar, nós vamos conosco mesmo. Não existe como a gente dissociar. Então, nós somos o que temos de bom em potência e o que já desenvolvemos de bom, de virtude, e somos também ainda o mal que carregamos, ou os equívocos, né? As escolhas equivocadas que fizemos e que fazemos. Nós somos a união, né? Do certo e do errado, do bom e do ruim, do claro, do escuro, não sei, mas nós somos esse yin e yang, né? Nós somos isso, e não temos como dissociar. Então, quando Jesus ele apresenta essa proposta, né, de uma visão interior e de uma nova lógica amorosa, ele nos dá um caminho para a gente compreender a vida, o que é o existir na matéria, o que é o existir enquanto espírito, né, e vencer esse grande desafio que é estar aqui na matéria, vivendo na matéria, mas compreendendo que somos além daquilo que vemos, daquilo que percebemos, daquilo de onde estamos ou do que estamos, né? Somos mais do que estamos aqui na matéria, mas somos além disso. Então, quando a gente muda essa perspectiva em relação à vida e aos objetivos do existir na vida material, a gente abre um campo de possibilidades para viver de uma maneira mais leve os nossos desafios, retirando, então, das ocorrências que a vida nos coloca, aprendizados, porque é essa a proposta, né, de estarmos aqui. Então, a partir dessa proposta, para essa busca e para a vivência do nosso eu interior, a gente pode também pensar em alguns princípios terapêuticos que Jesus nos apresentou, alguns poucos, porque ele, a cada fala de Jesus, a cada ato dele, a gente pode tirar coisas muito profundas que talvez ainda nem consigamos, né, absorver, não tenhamos ainda nenhuma capacidade dessa profundidade, mas a gente pode tirar alguns. Um deles, né, é que a gente só vai poder entender as coisas a partir da nossa própria perspectiva.
Então, aquilo que a gente não viveu, aquilo que a gente não vive, a gente não sabe, né? Por quê? Porque a gente não passou por aquele processo. Então, como é que a gente vai entender algo que a gente não viveu? Então, a gente só pode entender a partir do nosso nível de consciência. E Jesus, né, além dele estar acima de todos nós, porque ele já é uma consciência plena, ele também compreendia que cada um de nós estava no seu próprio nível de consciência e que dava a medida, né, e o caminho adequado à condição e a perspectiva de que aquela pessoa tinha condição, então, de compreender naquele momento da sua vida. Um outro princípio que a gente pode falar está na base dessa proposta psicoterapêutica dele, é que ele nos orienta a buscar, e ele foi um exemplo disso, mais sabedoria do que conhecimento, porque a gente pode ter muita informação, muito conhecimento, mas isso não quer dizer sabedoria. Então, a proposta dele é que a gente busque a essência das coisas. Encontrar não o conhecimento, mas sim a verdadeira compreensão da realidade, que traz a sabedoria, que integra, né, a razão e o coração. E aí a gente vai poder se desvencilhar, desmanchar todas essas ilusões e essas más compreensões que nós temos da vida. E aí, dessa forma, então, ele ia mostrando, né, como é que a gente pode, e a gente acaba por falseando através do conhecimento, nós vamos falseando a nossa própria realidade, mesmo que a gente tenha boa intenção. Então, é preciso buscar a essência das coisas, né, para uma melhor compreensão da nossa realidade espiritual e do propósito do existir na matéria. Um outro princípio, né, é a questão dos julgamentos, também era muito forte, porque ao julgar os outros, nós estamos nos condenando. Por isso ele fala, atire a primeira pedra, aquele que não tem, que nunca pecou, e em outras passagens também ele vai colocar essa questão do julgamento, né? Porque na proposta dele não tem julgamento, porque todo julgamento, a gente sabe, que é um tipo de projeção, de condenação. Então, quando a gente julga, a gente determina, a gente sentencia, e o princípio do julgamento, ele envolve um tipo de condenação do outro, ou a autocondenação de nós mesmos, porque se essa autocondenação envolve a crença de uma mentira a respeito de nós mesmos, né, a gente fica, então, aprisionado, a gente fica preso numa crença limitada, né, uma percepção de consciência limitada. Então, por isso tudo, a Joana diz que a gente não deve julgar, né? Ela diz que a gente pode julgar situações e não pessoas. É interessante isso, né? E a outra coisa que é muito interessante, que está ligado a isso, é que Jesus dizia que nenhuma ovelha iria se perder. Ou seja, na sua proposta, a gente não vai poder escapar do nosso eu. Em algum momento, nós vamos ser confrontados conosco mesmo. Então, nós podemos, né, estar até perdidos, mas nós nunca vamos poder definitivamente fugir de nós mesmos. Porque nessa proposta dele de resgatar a ovelha perdida, é justamente de promover o encontro conosco mesmo, né? Aquilo em nós que se encontra perdido, equivocado, desorientado, mas que não existe uma condenação. E aí um exemplo disso é a parábola lá do filho pródigo, né? Porque ali não se quis consertar aquele filho, né? Mas abrir lugar para aquela alma que estava perdida poder se encontrar novamente, né? Encontrar o caminho do qual ela se perdeu. Então, isso tudo, essa proposta de Jesus fala do reencontro conosco mesmo, com a nossa essência, ou seja, com o nosso eu interior, o eu profundo, o eu interior, né? Num encontro, então, amoroso. Mas, acima de tudo, esse encontro é amoroso, mas assustador, né? Porque à medida em que nós vamos nos desvelando a nós mesmos, nós vamos também nos comprometendo mais, não só conosco, mas com o mundo, porque isso é um outro princípio ligado, né?
que está na proposta de Jesus, é que o indivíduo é parte de um todo, nós não estamos isolados, nenhum processo é dissociado do resto da sociedade, das relações, até porque nós nos desenvolvemos a partir das, né? Então, quando alguém se encontra, ou quando ela faz consciência, isso é Jung até que falava, o universo ganha em consciência e todos nós crescemos juntos, né? E quando o universo ganha em consciência, nós também ganhamos. Então, nós podemos resumir da seguinte forma, né? Que essa base psicoterapêutica do Cristo, ela é, sem dúvida alguma, o amor. Ele se apoia no amor para nos desenvolver e para promover a nossa cura. Amor, inclusive o auto-amor, amor por nós, né, mesmos. Então, traz então essa mudança de paradigma, que é justamente, essencialmente, uma mudança na forma e no valor que nós damos às coisas e aos acontecimentos. E, a partir disso, uma mudança no nosso comportamento que vai proporcionar essa renovação interior. Então, na figura amorosa de Jesus, nós temos aí o convite para nos libertarmos da nossa inferioridade, nos arrependermos dos nossos equívocos do passado, bem como, e acima de tudo, para essa auto-entrega, né? Para essa auto-iluminação, para a reconciliação conosco mesmo, encontrando paz, e também para que a gente possa, a partir daí, galgar novas possibilidades, né? A partir dessa busca e dessa vivência desse homem interior que habita, né, em nós. Então, quando a gente cultiva o homem interior, essa é a grande proposta. A gente pode experimentar esse reino de Deus, que é esse reino de paz, de harmonia, de plenitude, que o mundo exterior não pode nos dar. Então, Jesus traz essa proposta maior, dessa vivência do homem interior, dessa vivência do homem interno, dos seus potenciais divinos, desse reino divino que se encontra dentro de cada um de nós. E nós só vamos conseguir estar nesse reino divino, viver e permanecer neste reino divino, quando ele realmente fizer parte de nós, ou nós integralmente fizermos parte dele, né, numa vivência plena com essa amorosidade de Deus, num desenvolvimento pleno de todos os nossos potenciais divinos, ou seja, quando nós atingirmos lá a nossa perfeição factível, quando nos cristificarmos, como formos cada um de nós um Cristo, porque essa é a proposta de Deus para cada um de nós. E Jesus veio, então, nos lembrar e nos exemplificar de que é possível estar no mundo, viver no mundo e aproveitar a experiência do mundo para o nosso autoconhecimento, nosso autoaperfeiçoamento, nossa autoiluminação. E a partir de então, nós enxergando as nossas dificuldades, né, enxergando os nossos equívocos, nós possamos trabalhar tudo isso nessa nova proposta de desenvolvimento dessas virtudes que se encontram, porque todos nós somos esse Cristo, todos nós trazemos essa possibilidade, só depende de nós. Então, Jesus e a proposta do homem interior nada mais é do que um convite que o Cristo nos faz e que a benfeitora Joana de Anjos ela vem nos reforçar essa ideia de esse auto-olhar, olhar para dentro, ir para dentro, buscar o autoconhecimento. Né? Santo Agostinho também coloca isso lá, né? Está lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, a questão do conhece-te a ti mesmo, que desde sempre está aí a proposta e que Jesus vem aqui, reforça. E o dia que a gente conseguir realmente fazer essa viagem para o nosso mundo interior, nós com certeza alcançaremos esse reino de Deus que se encontra, então, dentro de cada um de nós. Que a gente possa cada vez mais despertar os nossos potenciais,
despertar o amor por nós, o amor pelo outro, o amor pelo inimigo e o amor pelo Cristo, né? Que tanto nos impulsiona e nos possibilita, então, essa caminhada de uma forma mais plena, mais segura, mais amorosa e mais em paz conosco e em paz com o mundo, né? Então, era isso que eu queria trazer hoje para vocês, né? Termino com uma frase da benfeitora, ela fala o seguinte: realiza a tua marcha, indômito, preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Sê tu aquele que acenda a lâmpada e clareia as sombras. Joana de Ângeles. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Isso mesmo, isso mesmo. Então, basicamente, é a definição do orai e vigiai. Também. A definição quando Jesus nos disse orai e vigiai é nós mesmos, não é o vizinho. Sim. Não é, eu brinco, né, na aula. Não é para olhar o vizinho. Comprar binóculos, não. Orai e vigiai. A nós mesmos. É mais uma lupa, não são binóculos. Sim. Exatamente. E temos que transformar dentro aquilo que, no fundo, queremos ver transformar fora. Exatamente. Agora, antes de abrir a qualquer outra pessoa que queira fazer algum comentário ou alguma colocação, eu vou só aqui dizer, Patrícia, tu estiveste aqui a ouvir o nosso curso da fluidoterapia, porque é muito giro que uma série de pontos focados por ti e até desenvolvidos são a cereja no topo do bolo daquilo que nós estivemos a dar no estudo da fluidoterapia. Não, a espiritualidade sabe o que faz, porque já tivemos este encontro marcado para outras datas, não é? E foi-nos possibilitado hoje que veio bater ali logo no dia daquele tema. Isto é muito acima de nós só temos que nos abrir. É a sincronicidade. Mesmo, presente, nós só temos que nos abrir. Sim. Gratidão, querida, gratidão. Eu que agradeço. Agora vou perguntar a alguém daqui. A Lúcia Helena Bas tem vindo a... Ela põe aqui gratidão, Patrícia, palavras que esclarecem e nos motiva, sem dúvida. Tem vindo aqui a comentar e a cumprimentar, eu tenho vindo a passar ao longo da tua exposição. Queria só perguntar se alguém quer fazer algum comentário, colocar alguma questão à Patrícia, aproveitarmos enquanto estamos online. Só para dizer que foi uma excelente palestra. Não sei se ouviu, foi baixinho. Ouvi. Muito obrigada. Nós subscrevemos. Era só para fazer um pequenino comentário. Tudo o que eu ouvi, claro, e que as outras pessoas também ouviram, foi extremamente interessante. E eu respirei aqui 2 frases que cada uma delas dava uma palestra. Exatamente. Uma delas que foi a diferença entre sabedoria e conhecimento. Que as pessoas confundem muito. Quando adquirem conhecimento, acham que já é sabedoria. Não, há diferença entre conhecimento e sabedoria. Um dos temas que tivemos a dar há bocado. Foi. Eu hoje cheguei mais tarde, acompanhei o curso todo. E a outra foi julgarmos situações e não julgarmos pessoas, que é importantíssimo. Mas há pessoas que, além de não saberem fazer essa distinção, não sabem fazê-la de um modo geral. E há muitas pessoas que, quando nós estamos a chamar a atenção, não para a pessoa, mas para a situação que existe, sentem-se monitoradas, porque pensam que se está a analisar, que se está a julgar a pessoa. Não, está-se a julgar aquela situação que pode não ter sido correta. E acho que isso é importantíssimo, as pessoas saberem efetivamente fazer a distinção entre quando se está a julgar uma situação do que quando se está a julgar uma pessoa. Isto, para além de tudo o resto, foi, como eu costumo dizer, foi tudo de carne do lombo. Foi tudo carninha do lombo. Nada foi desperdiçado. Eu lembro-me que, também já fui pequenina, não é, Patrícia? Eu lembro-me quando era pequenina e até na fase do crescimento dos meus filhos, ainda se usava uma frase muito infeliz, e nós fomos criados nisto, fomos educados desta forma, não fizeste isto, não fizeste aquilo, já não gosto de ti. Como nós próprios, ao longo da educação, ao longo das gerações, vamos passando a ideia que a pessoa e a situação são unas. E agora temos que ir desprogramar toda esta falta de conhecimento, todo este aprendizado erróneo que nos colocou em situações extremamente difíceis, inclusivamente
em conflitos de gerações, em conflitos entre famílias, em conflitos connosco próprios, por não conseguirmos fazer esta distinção de algo que é tão simples, ao fim e ao cabo. Por outro lado, nesta reformulação da educação que hoje estamos a viver, principalmente a nível, sei lá, de infantário, de creche, já se começa a ver na escola primária, que é uma idade em que ainda não completaram a encarnação, estão mais permeáveis a estes conhecimentos, já se começa a ver as próprias crianças com a percepção de que aquela situação não é o amiguinho. Foi algo que correu mal, que nós antes não tínhamos, o que é uma mais-valia. Portanto, isto vai devagar, vai no seu tempo, a nossa natureza não dá saltos. Mas toda esta mensagem de Jesus, de esperança, de convite, de desafio, de conhecimento, da luz libertadora do conhecimento, realmente leva ao seu tempo, porque nós não somos permeáveis à transformação, e viver é transformar. Em primeiro lugar, gerar para poder transformar. Portanto, mas vai devagar. Ô, Paula, eu queria só ressaltar uma coisa que está dentro disso, né, que você colocou. Quando a gente foi criado, e ainda falou muito, né, sobre isso, se você faz isso, já não gosta e tudo, a gente vai... É dessa forma, então, que a gente vai ajudando a uma construção de uma personalidade e de máscaras que não condizem com a realidade daquele ser. Então, é por isso que também na proposta, tanto de Jesus como de Joana, né, que é se desnudar, olhar para dentro e se conhecer como se realmente é, porque muitas vezes nós acabamos nos identificando com as máscaras que nós criamos para agradar a família, para agradar a sociedade, vamos nos identificando com essas máscaras e nos esquecendo da nossa realidade, quem realmente nós somos, né? E do que é que estamos aqui, qual é a nossa finalidade existencial. Que a gente não está aqui para agradar nem para atender nenhuma expectativa, a gente está aqui para nos fazer um trabalho de autoburilamento, né? Auto é um trabalho que ninguém faz por nós. Esse trabalho é único, é pessoal, intransferível. Mas às vezes você perde, né? Quando você quer atender expectativas, cria máscaras, constrói uma personalidade, né, cheia de nuances que não expressam verdadeiramente quem nós somos. Né? É um perigo, por exemplo, em termos de juventude, a adolescência. Não mesmo na infância, né? Porque isso começa na infância já. Começa na infância. Mas quando chega à adolescência, porque na infância o ser ainda é permeável, ainda absorve ali aquela nova informação, está receptiva, está tudo mais. Quando chega, isto é uma opinião que falo qual, quando chega à adolescência, querem experimentar, querem fazer valer a sua vontade. Sim. Eles é que sabem, os pais já estão demodé, já não sabem nada, já não percebem nada, todos já lá passamos, portanto, estamos todos no mesmo barco, e já não há tanta aceitação na transformação íntima, e já se perdeu ali um bocado. Há uma grande necessidade de integração, mesmo que nessa integração tenha que se ser infiel a nós próprios, àquilo que nós viemos para cumprir. Então vai-nos afastar do nosso projeto de vida e da nossa essência, como disseste há pouco e muito bem. Portanto, exatamente. Se não é bom na fase da infância, na fase da adolescência pode ser altamente pernicioso. E nós depois desenvolvemos em adultos competitivos, em adultos que não temos a capacidade de nos colocar no lugar do outro, que só queremos fazer prevalecer a nossa vivência, a nossa vontade, e é como se o facto do outro existir e conquistar e superar e conseguir ir mais além, estivesse a apagar a nossa luz, estivesse a competir, a retirar-nos do nosso lugar. Quando a proposta de Jesus é perfeitamente oposta. Vós sois deuses, todos nós, quando é pequenino. Portanto, todos nós somos chamados a contribuir na fase em que nos encontramos, no nível que conseguirmos. O tempo de Deus é infinito, é quando cada um conseguir, não há necessidade de competirmos e de vivermos estas ânsias. Portanto, é aquele mal que nós estudamos, que vem no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que os Espíritos nos dizem,
há causas atuais das nossas aflições que não tinham razão de existir. Sim. Tem a ver com os nossos egos, não é? Com a construção de nós próprios, aqui na vida física, não propriamente do ser espiritual. Pronto, fica aqui também o desafio para irmos refletir e começarmos neste orai e vigiai que Jesus nos propõe a nós próprios. A transmutação, a transformação, a compreensão, o ligarmos os pontos, como fizemos há bocado ali no quadro. Tivemos o conhecimento e depois passamos para a compreensão desse conhecimento, ligamos os pontos para a partir daí podermos criar. Porque se não criarmos também não transformamos, porque nada mudamos. Com certeza. E se fizermos as mesmas coisas, vamos obter os mesmos resultados. E não vai ser Deus que vai consertar a nossa vida. Ele faculta-nos as ferramentas, dá-nos o amor, cria-nos em amor, cria-nos à semelhança, imagem e semelhança em termos intelectuais, espirituais, de capacidade. A partir daí, cada um tem que se construir. E Jesus vem-nos trazer isso. Mesmo. E só contribuiu, não é? Pronto. Ok, então, está tudo aqui em reflexão. Eu acho que depois, mais tarde, quando formos rever, vamos encontrar ainda mais pontos. E podíamos ter falado nisto e nisto e nisto, porque foi como disse a minha mãe, isto agora dava aqui, cada frase quase dava para uma palestra. É verdade. Um crescimento individual e coletivo. Porque a intenção final é sempre coletiva. Porque as propostas, né, trazidas pelo Cristo e toda a sua vivência e todo o seu exemplo são de uma profundidade tão grande que a gente pode pegar uma mesma fala dele e isso dá um milhão de possibilidades para a gente. E eu ainda digo assim, a gente não abarca, acho que quase nada, né? Porque isso é tão profundo e de tanta sabedoria, aí sim, de tanta sabedoria, que a gente está engatinhando ali para pensar uma coisinha aqui, outra ali, e assim mesmo, né? É difícil ainda, pelo nosso tamanho, justamente por isso uma das coisas, né, que a Joana fala, nós precisamos saber onde nós estamos, né? E o que a gente, aonde a gente vai, para onde a gente vai, mas principalmente onde estamos, não querer dar salto, porque a dinâmica, né? A dinâmica da evolução, ela é passo a passo, né? Aprendizado, e consolidando aquilo e evoluindo. Não dá para dar salto quântico, infelizmente não dá, né? São pequenos despertares, não é? Muito trabalho, muito trabalho. Minha amiga, muito obrigada. Foi nem sei, olha, foi maravilhoso conseguirmos estar aqui, enriquecer-nos em conhecimento, em partilha, em desafio, porque fica o desafio do automelhoramento, não é? E realmente o facto de não teres podido vir presencialmente, perdeu-se o abraço, perdeu-se o olho no olho. Mas em coração, foi igual. Foi, e numa breve oportunidade nós vamos nos organizar, porque o abraço aí, a ambiência da casa é fora de série, faz falta, eu bem aí com vocês. Já falei que me sinto da família, não é à toa que eu faço aniversário junto com a casa, não é? Mesmo. Minha amiga, olha, a nossa imensa gratidão, mesmo, profunda. Vamos guardar esse abraço para o futuro, que sairá e, entretanto, chegará em breve. Já vamos combinar nos bastidores mais tarde. Por agora, vamos aqui despedir-nos também, fazendo, como começamos, uma prece de sintonia com a equipa espiritual e agradecendo a ti pela tua disponibilidade, pela tua partilha e estudo. Vamos também agradecer ao Mestre, porque Jesus, à medida, como dizia a Patrícia, que nós vamos percebendo qualquer coisa da tua oferta, do teu desafio, nós vamos conseguindo fazer aqueles pequenos despertares que, usando do esforço e da vontade, como dizem os espíritos, nos vamos renovando individualmente, sempre na senda da fraternidade, sempre na senda do coletivo.
Por agora, Jesus, pedimos-te que nos continues a amparar, orientar, auxiliar na fase em que nos encontramos, caminhando ao nosso ritmo, tantas vezes, não ouvindo ou não querendo ouvir os tais desafios, não abraçando as tais superações, entregando-nos ao desespero e não à coragem, ao amor, ao tal conhecimento da sabedoria. Abençoa-nos, Mestre, pegando-nos ao colo nesses momentos mais difíceis, como sempre fazes. E pedimos da nossa parte ao Pai Criador que consigamos despertar em nós a tomada de consciência de que nesses momentos, Mestre, são as tuas pegadas e não as nossas. Muito obrigada. Que tenhamos fé, paz e amor nos nossos corações. Obrigada e de todos nos despedimos. Até à próxima semana. Até, gratidão. Abraço grande em todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, um beijo querida. grande. Tchau. Outro. Tchau. Obrigada. Tudo Tchau. bom. Obrigada eu. Tchau, querida. Tchau.